a imagem do Teatro José de Alencar, as imagens do Teatro José de Alencar. Os corredores, o palco, a plateia. E por que tem aqui apresentando a vocês imagens do José de Alencar do livro De Corpo e Alma, Teatro José de Alencar? Porque a nossa dialogadora de hoje é uma das diretoras, uma das coordenadoras do Teatro José de Alencar. Ela é coordenadora de programação deste teatro e é alguém ligado, engraçado, não é ligado a um espaço físico do teatro, não só, mas o que ela tem é de alma mesmo, de corpo e alma, é do teatro de rua. Ela é uma grande pesquisadora desta área, ela é atriz, ela é pesquisadora, é diretora do grupo Máscaras ou Caretas. Teatro de Caretas. Teatro de Caretas, e é mestre em artes pela Universidade, pelo IFCE, e é doutoranda em artes cênicas pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Ela é Vanécia Gomes. Vanécia, tudo bom? Tudo bem. Você me trouxe o Zé de Alencar, é o nosso símbolo maior, não é, do teatro. E eu estava fazendo eu acho que poderia motivar aqui o seguinte, o fato de que você está, então, em dois polos. Porque você é gestora num espaço físico relacionado ao teatro, destinado ao teatro, e não só ao teatro, mas às artes cênicas, mas, na verdade, o seu mundo de pesquisa, de intelectual e de ação é a rua. Que beleza, né? E aí, como é que você faria para começar o pensamento, essa relação entre as duas, né? O teatro de rua e o teatro na rua e o teatro de prédio fechado, de espaço fechado. Bem, primeiro agradecer o convite de estar aqui. Eu acompanho o programa, então é muito interessante ver esse encontro, a aproximação das pessoas que estão na vida pública, na vida cultural, na vida artística, e que tem esse encontro com você, que também é essa pessoa, né, de arte, de cultura, da cidade, do estado do Ceará, do Brasil, né? Então, eu fico feliz de estar aqui, porque também a TV é um espaço de registro, de memória, né, do nosso tempo, do nosso pensamento. Então, estar aqui compondo esse momento, para mim, é uma honra. Muito obrigada. Bem, é importante, quando a gente cita essa palavra teatro, né, como você falou, teatro, se nós estivéssemos em outra cidade, pelo sotaque, mas para a gente é teatro. E quando a gente fala teatro como texto, teatro como paredes, como prédio, teatro como atuação, teatro de diversas formas. Então, a palavra teatro, ela responde a diversos entendimentos, né? Ele é o prédio e ela é a atividade em si. E a atividade em si, né? E como a gente pode falar, como meu pai falava, quando eu saí de casa bem jovem para fazer aula, ele dizia, vai fazer teatro? Então, eu estava indo fazer teatro, né? Necessariamente não construir o prédio, mas atuar. Então, eu sou Vanécia Gomes, sou uma atriz, pesquisadora, que trabalho já desde os anos 90, do início dos anos 90, quando eu fiz o CAD, você foi um dos meus professores também. Sim, o curso de arte dramática da Universidade Federal do Ceará. Sim, então essa é a minha formação inicial como atriz, como atuadora na cena do Ceará, do Brasil. E nesse período, esse aprendizado da cena, né, da caixa cênica, ele também se ampliou, se pulverizou para o espaço da rua, do espaço do teatro, da cena, dessas pesquisas. Eu queria que você comparasse, então, essas duas experiências. A experiência de trabalhar numa caixa cênica e a experiência de estar na rua, sim, de ser da rua. Sim. Então, primeiro que o trabalho mesmo, atualmente até na minha investigação, quando a gente fala de atuação teatral, a ideia é falar de ser atriz, ser ator, ser diretor, ser diretora. Então, a função em si, ela é uma função que ela percorre todas as espacialidades. E aí a gente tem uma situação que é a pesquisa estética que se dá no espaço formal da sala fechada, a pesquisa que se dá no espaço aberto da cidade ou no espaço não convencional, eles são pesquisas, né? Elas são pesquisas que a gente pode pensar em... A diferença está no que a gente tem de investigação estética. Então, como eu investigo esteticamente aquele lugar. Então, a minha condução, a minha voz... o meu olhar, a minha ampliação corporal, que texto que eu escolho, talvez tenha uma variação também, mas importante a gente entender que esses espaços, essa diversidade, se faz teatro, né? E como dizia até o Augusto Boal, teatro se faz em todo lugar, inclusive no teatro. Exatamente para pensar que o teatro está de todas as formas, né? Então, para fazer uma comparação direta, eu diria que é pensar que a gente tem olhares diferentes e investigações diferentes, caminhos
que podem se adentrar de forma diferente para essas espacialidades. Então, pensar o teatro é pensar espaço. Tanto o mestrado quanto do seu doutorado, essa pesquisa é feita a partir de teatro de rua. Sim, a base principal, o impulsionamento está vinculado ao teatro de rua. De que forma? Eu trabalho no Grupo Teatro de Caretas desde 98. Então, tem 26 anos nesse trabalho, uma investigação que surgiu a partir exatamente da lógica das manifestações tradicionais. Esse foi o impulso. E você trouxe um objeto que tem a ver com isso, com a sua dissertação. Tem, que é o livro, que é o Cicatriz. Cicatrizes. Ou cicatriz. Cicatriz. No singular. Sim. Desmontagem de uma trajetória em teatro de rua. Sim. Você imagina pela palavra desmontagem, que você analisa a sua trajetória. Exato. Como produtora, como diretora, como atriz, na rua. Sim. No teatro de rua. No teatro de rua. Essa investigação que se deu, ela foi um recorte a partir dos espetáculos que o grupo Teatro Caretas já realizou e eu atuei, estava como atriz, ou como diretora em um deles, que é o de Máscaras. E nesse processo teve um recorte de 3 espetáculos. Então, temporalmente, eu fui na escala, assim, qual era o registro do grupo. Então, eu escolhi um espetáculo que tratava sobre a pesquisa em 2010, que foi o das Máscaras. Uma outra pesquisa, que é de 2014, que é um espetáculo de teatro de rua, que é o Final da Tarde, que trabalha já com essa investigação da cidade. Este eu vi. Estava lá. Sim, exato. Então, assim, e esses espetáculos, eles tratam sobre esse espaço da rua, né, sobre esse espaço, como ele se comporta, como se dá esse espaço. E nessa investigação de teatro de rua, eu criei uma desmontagem, e que necessariamente ela não é apresentada no espaço aberto. Ela, contraditoriamente, ela é apresentada no espaço fechado. Então, pois não, pode falar. Não, eu queria que você explicasse para um público que não é de teatro o que é a desmontagem. Perfeito. Que a pessoa, no senso comum, imagina que você está desmontando alguma coisa no sentido de estar pronta e você desmontou. Quando, na verdade, ela tem um recorte, um atravessamento de pesquisa em relação ao que já foi feito. E desmonta, é como se desmontasse por dentro. Porque, na verdade, como é a desmontagem? Como se dá? A gente pega um trabalho, uma investigação, a desmontagem cênica, dando um histórico, ela foi constituída nos anos 90, no início dos anos 90, em 1990, por aí. Vários artistas começaram a fazer solos tratando sobre as obras que eles já tinham apresentado. Então, o professor Ricardo Guilherme, que criou diversos espetáculos, pega um dos espetáculos, apareceu Margarida, e eu vou pegar e agora eu vou falar sobre o processo de criação desse espetáculo, sobre algum momento que eu tive uma experiência que foi marcante em cena. Então, com este espetáculo, eu venho e apresento para o público recortes, mas recortes tanto das cenas quanto da memória. Então, o relato disso. E aí, nesse histórico que eu estava falando da desmontagem, dos anos 90, tem um grupo muito importante latino-americano que chama Jujascani, que está dentro também da minha história. Esse grupo é um grupo que tem mais de 50 anos de trabalho juntos, é um grupo constituído de atrizes, atores e diretores, e que eles têm sede em Lima, mas atuam em vários lugares, na verdade, do mundo. É um grupo que, assim, nesse período, todos os anos, eles realizam um laboratório de imersão com pessoas de todos os lugares do mundo também, 35 pessoas em média. Eu já fiz esse laboratório 3 vezes ao longo da minha história como atriz. E a desmontagem é um trabalho também que eles fazem. Então, tem uma atriz fantástica chamada Ana Correia, tem a Tereza, tem também o Augusto Casafranco, são atores e atrizes desse grupo que eles pegam os trabalhos que eles já realizaram e eles vão em cena, solo, e falam sobre esse trabalho. Mostram materiais. Aqui é uma desmontagem, aqui não deixa de ser uma desmontagem. Pegam fragmentos da história daquele espetáculo, da história deles, mostram, trazem as pessoas para aproximar dessa memória, depois pegam outro material, apresenta. E isso eu faço com esse espetáculo, que é aqui, que é o Cicatriz. Por isso que o título é Cicatriz. E aí a cena da desmontagem se chama Cicatriz, onde eu apresento fragmentos exatamente dessas cenas. Então, eu trago espetáculos, trago objetos, canto, danço... E comenta. E comento. E historia. Faz um histórico de como aquele processo foi criado. Foi, exatamente. Isso é o que se chama de desmontagem. Que é um conceito do teatro contemporâneo que junta, digamos, reflexão, ação e reflexão, né? Sobre aquilo que foi feito. Portanto, algo que tem uma vocação enorme com a academia. E eu sei que você está trabalhando no doutorado, lá em Santa Catarina, exatamente numa relação entre o seu trabalho e esse trabalho desse grupo
peruano a que você se refere? Sim, o Jujascani. Tem um objeto sobre isso? Tem. Aqui é um dos livros do Miguel Rubio. E aqui, esse livro, ele fala de um dos personagens que integra uma das festas populares que tem no Peru. O grupo Jujascani, ele, como eu falei, ele tem mais de 50 anos de existência. A segunda foto é a do Miguel, esse de barba branca, sim. Então, esse livro se refere aos Chunchuns, que são personagens de um grupo, fazendo um paralelo para que a gente compreenda aqui rapidamente, de um reisado, é como um reisado. Então, todos os anos, nos dias 15, 16, 17, acontece na cidade de Paucartambo uma festa de máscaras. E esses mascarados são cerca de 18, 20 grupos. Um dos grupos são os Chunchuns. Contando rapidamente, os Chunchuns, assim como os demais grupos, eles estão envoltos da imagem da Virgem Carmen. A festa é da Virgem Carmen. Então, tem as danças, tem as máscaras, tem toda uma investigação. E eu conheci essa festa a partir de Jujascani, que eles já vão nessa festa também há muitos anos e acompanham a festa, acompanham as brincadeiras. É uma festa que acontece como um carnaval, 3 dias direto, onde a gente percorre uma narrativa dentro de uma cidade. E assim, tem uma riqueza muito próxima, muito acerca do que a gente tem aqui no Ceará, do que a gente tem do Cariri, do que a gente tem dos reisados. Então, meu interesse do doutorado se deu em fazer um paralelo, um encontro. Entre essas duas festas? Entre a festa que a gente tem do reisado no Ceará. Populares. O reisado do Ceará. E a festa de Paucartambo. Que é lá do Peru. Que é lá do Peru. Então, eu aproximo, observando para refletir sobre a atuação teatral. Porque aí a minha pesquisa, ela trata sobre atuação teatral. Se chama atuação teatral a partir das festas populares. Sim. É esse o nome? Esse é o nome. E o mestrado é o desmonte de todo o seu trabalho de teatro de rua. Como atriz e como diretora. Sim. Muito bem. Vanessa, se você qual a diferença dos conceitos de teatro de rua e teatro na rua? Então, eu penso que estar na rua já é dialogar com a cidade. A pessoa pode até tentar reproduzir o que é feito no palco fechado, na sala, mas a cidade vai interferir. O teatro de rua é aquele que se deixa aberto, deixa penetrar. Poroso, né? É um dos conceitos. Penetrável. É um dos conceitos do diretor e professor e atualmente meu orientador do doutorado, que é o André Carreira. André Carreira. Onde ele trata sobre a porosidade da rua. Onde ele trata sobre o teatro como um lugar que adentra a cidade, a rua, mas só que a cidade é um lugar inóspito para esse teatro acontecer. Então, quem vai fazer teatro de rua pode calcular tudo, elaborar tudo, mas a cidade vai interferir, vai dialogar. Então, é melhor que nós estejamos porosas, para receber essa rua. O sino que toca, a buzina, a pessoa que fala na roda. A própria dramaturgia pode encaminhar e deve encaminhar para isso. Abrir janelas, abrir portas várias para que haja uma intervenção. Isso é que faz a diferença entre teatro de rua, que é né, aberto, poroso, e o teatro na rua. Porque o teatro na rua é apenas uma transposição do teatro de fechado feito na rua. É uma tentativa, é muito difícil. É muito difícil. E mesmo assim, quando a gente está no palco, né, e você, quanto diretor, ator e pesquisador também, que também cruza todo esse pensamento, que quando a gente está no palco, a respiração das pessoas influencia o nosso estar também. Então, mesmo a obra, quando é uma obra que está numa sala fechada, o público, ele vai dialogar com você de alguma forma, mesmo que ele não esteja falando, mas energeticamente, aquela presença das pessoas, uma sala lotada, uma sala com menos pessoas, você vê o olhar, saber que alguém está ali naquela plateia, então... É aberto, é poroso de qualquer forma. Mas eu estou querendo dizer que os conceitos são diferentes, porque eu posso levar um teatro na rua e a postura é completamente diferente do teatro de rua. Sim. A atriz do teatro de rua, ela já está aberta para o diálogo, não tem a quarta parede. Exato. Enfim, a dramaturgia, enfim, já pede a intervenção do público e aquela intervenção modifica a história, a narrativa, a ocupação daquele espaço e o trâmite de desenvolvimento de uma narrativa, de uma dramaturgia. Perfeito, né? Então, é aberto. Agora, o teatro da rua é tentativa de encaixotar algo que não se encaixota, que não está desterritorializado. E nós que somos do Ceará, que somos de Fortaleza, entra uma vaia no meio da cena, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Como você não reagir, né? Eu conversei recentemente acho que foi você que promoveu,
na Escola de Artes, Escola Pública de Artes, lá da Vila das Artes, Escola a convite da Teatro, nossa Graça Freitas, maravilhosa. no encontro com o nosso ícone do teatro de rua, que é o Abir Haddad. E eu dizia a ele ficou interessado nesse tema, de que o teatro, toda a revolução que o teatro fechado fez, o teatro é inspirada no teatro de rua. Eu acho que a origem da teatralidade, da contemporaneidade, do pós-dramático, do épico, de tudo isso, é o teatro de rua. Sim. O próprio Amir, ele trabalha na perspectiva do entendimento do teatro como o momento que se deu quando o ser humano circulou uma roda, foi lá e contou o que é que tinha matado, que bicho matou no dia. Os círculos, famosos círculos de conversa, sim. né? Então, assim, quando se forma a lógica de que tem uma pessoa contando algo e alguém assistindo, e é uma narrativa, é teatro. Se fundou aí. Então, essa lógica da cena, essa lógica do lugar da cena. Eu estou sendo vista, estou falando porque estou sendo vista. E alguém me observa por isso. E eu acho que os intelectuais, eu estou lembrando aqui praticamente de Brecht, quando fala de distanciamento, quando fala de relação com o público, tudo isso é invenção que já está no teatro, né? O teatro de rua não pode ser pós-dramático, porque ele nunca foi dramático, só dramático, né? Ele é dramático, ele é reflexão, ele é aberto, né? Ele tem intervenção. Então, nesse sentido que eu acho que a fonte de todas as renovações que as teorias do século XX fizeram com o teatro, todas as inovações vieram dessa fonte fundamental de estudo. Portanto, eu acho que o seu objeto de estudos você está indo às raízes, realmente, às radicalidades de todas as inovações que o teatro esteve. Porque nós aqui no Senso Comum, quando falamos de teatro, a gente sempre pensa no teatro fechado, no teatro dos palácios, né, da caixa cênica. A própria caixa cênica é uma invenção muito recente do teatro, né? O teatro nasceu na caixa cênica. O teatro nasceu na rua. E essa caixa surge nas feiras, né? Como a comédia dell'arte, ou em outros movimentos, ou quando a gente pensa nos indígenas, quando a gente pensa nas populações africanas, é a gente pensar em como se dá essa cena, essa cena, como ela se constrói. Então, pensar também que essas influências da cena aberta, da rua, das manifestações tradicionais populares, então, onde a gente tem muito para beber, muito para aprender, né, no mestre de reizado, que toca, que dança, que canta, que está em cena, é pensar que aí a gente tem muito para aprender. Né? Então, já enseja que eu coloque aqui para que vocês vejam o material referente ao teatro. A festa de Paucartambo, né? A festa da peruana, né? Que é um personagem da festa. Sim, esse é um coia. É um cuia? Sim. O que significa? É um dos personagens traquinos. Ele é um dos personagens que luta com os tchunchuns, que é a capa daquele outro é o traquino. Seria o nosso... Seria quase um Mateus. Quase um Mateus. Ele age como tal. Ele brinca, corporalmente ele está em todos os lugares, então ele faz sonoridades. Ou então tem a ver com o Arlequino, com o Arlequino também, não é? Sim. Com o Arlequino, que faz as tramas. Sim, pronto. Que usa... É um personagem arquetípico do teatro mundial, né, popular, que é aquele que usa a artimanha da inteligência, né, que vence ele é esperto. Ele vence os poderosos e as intrigas que estão acima da capacidade de vencer. Ele vence exatamente. Ele vai nessa luta. Pela dribla, né, pelo drible que faz. E o outro objeto, além deste, é o objeto que é tão caro a nós, porque representa esta figura tão importante para o teatro brasileiro, que é o Oswald Barroso. Olha aqui. Ela me trouxe o livro do Oswald Barroso, que trata exatamente desse tema. Reis, bois e reis de caretas. Sim. Teatro como encantamento. Onde é que a pesquisa do Oswald e a contribuição intelectual do Oswald atravessa o seu trabalho? Então, eu conheci o Oswald nesse período que eu comecei a fazer teatro nos anos 90. Ele estava fazendo uma direção de um espetáculo chamado Alma Afoita da Revolução. Sim, sobre a Revolução a Revolução de 17 e 25. Sim. E a Confederação do Equador. E daí era o Fernando Piancó, a Nália Timbó e o Oswald. Então, eles dirigiam essa encenação e eu o conheci. E foi aí também que eu comecei a fazer pesquisa, porque ele orientou, tinha algumas pessoas bem jovens que diziam assim, olha, você vai fazer pesquisa. Então, eu ia no instituto, ia no arquivo público para pesquisar fatos, para poder ir para a dramaturgia. E a partir desse período, até esse ano, né, que o nosso contato permanente, mas isso, enfim, eu ainda
continua esse legado dele com relação a essas pesquisas, a esse entendimento sobre a importância das manifestações tradicionais para a cultura, para o teatro, né, para o nosso pensamento. Então, eu trabalhei com Oswald desse período, aí depois no Brincantes Boca Rica, de 98, quando ele inaugurou o Teatro da Boca Rica na Praia de Iracema, até 2004. E depois de 2004, eu o convidei, junto com as outras integrantes do Teatro de Caretas, para que ele viesse compor o Teatro de Caretas. Então, a gente fez diversos trabalhos juntos, ele trabalhando no Teatro de Caretas, orientando as pesquisas, dirigindo espetáculos e sendo alguém que estava sempre ali pronto para poder apoiar a gente no que a gente tinha de ideias, de investigações. Interlocutor, né? Sim, sim. Um dramaturgista, sim. talvez, não Nesse é? período, esse livro, eu participei da pesquisa, né? Você participou da pesquisa. Esse é o doutorado dele, que é sobre caretas, né? O mestrado foi sobre os bois exatamente do Cariri, que é o de Congo, o reisado de Congo, e o doutorado foi esse sobre reisado de careta. Também para as pessoas não iniciadas no teatro, né, que não precisam, elas não são obrigadas a isso. Claro. Eu queria que você explicasse, então, o sentido do caretas. O que é o caretas? Porque a palavra sim. careta, no sentido comum, é munganga, é uma coisa feia, não é? Ela é ligada. Sim. Você não está fazendo careta, Sim. está fazendo uma intervenção no seu rosto, no senso comum. Mas, na verdade, ela tem uma especificidade no campo da pesquisa teatral. Tem. O mito fundador da lógica do reisado, ele é assim. Quando Jesus nasceu, Herodes estava procurando a criança, né? E aí os reis foram ao encontro, e eles foram como reisado de Congo. Os reis foram ao encontro de um menino Jesus, mas eles sabiam que se eles voltassem pelo mesmo caminho, Herodes o encontraria. Então, o que foi que aconteceu? Eles voltaram mascarados, encaretados. Esse é o mito fundador, que é um mito fundador com a máscara de couro, com a máscara de tecido. Será que tem uma foto aqui para a gente mostrar? Será? Veja, Acho que no livro do outro não. Não, mas nesse outro, no meu, vai ter. Nesse aqui? Sim, tem uma máscara de careta. Uma máscara de caretas, que o ator coloca... Não é uma máscara do teatro grego, não. É uma máscara que você veste completa, a cabeça inteira. Algo significativo para falar também é que esse encaretado, ele existe em todas as partes do mundo. É interessante quando a gente pensa... Vai ter mais... Olha, aqui ela porta, um formato. Portando uma careta. Mas ela não está... Encaretada. Por enquanto, não. Mas vamos procurar. Isso. Enquanto você fala, eu procuro. Também, existem os caretos de Portugal, que é a máscara de corpo inteiro. A gente tem exemplos aqui no Ceará de máscara, em vários locais, mas aqui também, para falar da riqueza e da diversidade que a gente tem de máscaras aqui no Ceará, a gente tem os encaretados que são de máscara inteira. Então, o corpo inteiro está encaretado. O corpo inteiro é uma máscara. É uma máscara, ele está coberto, né? E aí... o maracatu da gente é uma máscara, vista da forma de que a pintura, ela é também um mascaramento. Meu Ramadança é uma máscara, é uma máscara. É tanto que fui convidada pela Dani para fazer parte desse festival tão importante que é o Festival Internacional de Máscaras. Sim, que acontece no Cariri. Que acontece no Cariri. Já é a segunda ou quarta. Vai ser a terceira edição. É a terceira edição, exatamente. Então, e hoje, qual é a territorialidade, a mentalidade, o sentido? Você se referiu ao histórico da aparição dos caretas, mas eu queria que você falasse de como é que eles estão hoje, onde é que eles atuam, em que festas estão. Eu acho que isso é trabalho, é o seu campo de pesquisa, não é? Também. Então, os caretas a gente encontra nas manifestações tradicionais populares vinculadas principalmente ao ciclo natalino, que são os reisados que a gente vê no final do ano, entre 24 e o dia 6 de janeiro, que é o dia de Reis. Sim. A gente vê uma grande concentração aí. Mas nós temos outras festividades que também tem nesse livro relatado, que é a festa que acontece no período da Semana Santa, que são os papangus. Os papangus. Sim, os papangus, eles são encaretados também. Então, a lógica... E é uma máscara de corpo inteiro, é uma máscara de corpo inteiro. Eles estão aqui com aquele capuz e com as roupas, não é? Sim. Com a roupa ou toda. um paletó e tal, mas a ideia é cobrir as mãos e não ser identificado por quem é da comunidade. Ser identificado da comunidade. A brincadeira se dá nesse sentido. E eles, na pesquisa que foi feita... O anonimato. O anonimato. Em 2010, que eu estava em Jardim e fazendo uma das entrevistas, aí um rapaz falou, disse, quando a gente... alguém descobre, se identifica pelo corpo, a gente corre, vai atrás de um lugar, troca de máscara com outra pessoa para a pessoa se enganar. Então, sempre a ideia é não ser reconhecido, porque aí você trabalha com o campo mesmo onírico. Então, quem é que está ali, quem é aquela pessoa, que fantasia que ela está colocando. E a máscara também é importante falar que a máscara ela tem uma diversidade de materiais. Então, a máscara ela pode ser a máscara de látex,
que a gente usa no carnaval. Eu encontrei essa máscara no Maranhão, nas festas do Maranhão, do Boi do Maranhão. Então, estava lá com a roupa mesmo de cazumba e a máscara de látex. Pode ser a máscara de papelão, pode ser uma blusa que eu cubra meu rosto. Pode ser a máscara de pano também, de muito, pano. né? Muito. E a gente viu um exemplo muito interessante comum. agora na abertura das Olimpíadas, que foi um mascarado que entregou a tocha. Então, Sim. aquela imagem, que é uma imagem que desperta muita curiosidade de quem é esse mascarado? Quem é essa pessoa? Que código que ela traz quando ela está mascarada? E ficamos muito nós, não sei se vocês ficaram, mas eu fiquei ao acompanhar na época da abertura da Olimpíada, em saber em que momento ele iria se desmascarar. Sim, não é? Mas não para finalmente se revelar Sim. quem seria aquela personagem a quem foi dada a honra de levar e de Sim. repassar a tocha, né? É. E, no entanto, ela não se sabe desvela. quem foi, porque a lógica é exatamente esse ser que está mascarado, então está num outro lugar, para o nosso imaginário, se constitui de outra forma. E que coisa linda, a gente sempre pensa, claro, tem a ver com arquétipos, né? É uma ideia arquetipal, tem uma máscara, mas como cada ator pode se relacionar com esse arquétipo, ou com essa máscara, com essa persona, e dar um toque personal, pessoal a isso, né? Sim. Me lembro muito de uma história de que uma atriz, posso até citá-la, é a Maria Vitória, do Grupo Formosura, que é um grupo também que trabalha com máscara, com bonecos, e no começo da carreira ela muito preocupada em fazer um Mateus, e foi falar com um velho ator do Mateus lá no Cariri, e preocupada, será que eu estou fazendo bem? Não é assim? Sim. Será que eu estou seguindo o padrão, né, estabelecido de forma histórica, transhistórica? E aí o ensinamento foi lindo. Ela disse, não, é o Mateus, cada um faz a sua maneira. Sim. Né? Quer dizer, então há um diálogo transhistórico, né? Apesar de termos ali algo herdado da história, aquilo se atualiza e se personaliza no intérprete. O mestre Aldeni tem uma história muito bonita, porque exatamente no período, anos 2000, no reizado dele, teve a apresentação e estava uma imagem, tinha um personagem que era o Michael Jackson. E todo mundo, mestre, por que está colocando o Michael Jackson no reizado? Porque a juventude gosta. Então, a lógica de um mestre é, eu estou atualizando. Se aquele Michael Jackson vai durar ali, não se sabe. Mas os entremeios que a gente vê, burrinha, boi, jaraguá, eles vêm ao longo do tempo e vai se filtrando, e aqueles são entremeios que passaram pelos séculos. Então, o que a gente tem, e as pessoas brincam de uma atualização de um reizado, de uma manifestação tradicional não existe até hoje à toa. Ela existe porque ela está consolidada não numa obrigatoriedade, em algo travado, concreto, mas ela é exatamente porosa, ela dialoga com o tempo, ela está aberta, ela tem códigos que fazem com que as pessoas se interessem em estar ali. É a música, é a dança, é a poesia. É o que eu chamei de transhistórico. Transhistórico. Né? É transhistórico. É histórico, mas aquilo se transforma. Aliás, é típico da ideia de cultura popular. Né? A gente sempre imagina que a cultura popular está engessada, mumificada. Não é uma ideia errônea, errada completamente. Né? Ela se transforma, ela se transfigura, e é isso que a torna eterna. Não é? Pela contribuição, inclusive intelectual, né, sobretudo intelectual, e não só da ação, mas pela a contribuição intelectual de pessoas como a nossa dialogadora de hoje, e como essa atriz que eu citei agora há pouco, que também se transformou numa pesquisadora, que é a Maria Vitória, que é agora a dialogadora, que é a Vanécia Gomes, atriz, diretora, pesquisadora, mestre em artes e doutoranda em artes cênicas, exatamente desse universo de pesquisa sobre as festas populares. E é com ela que também é coordenadora uma das coordenadoras do Teatro José de Alencar, que será o nosso debate, o nosso diálogo, que é mais importante que qualquer debate, é o diálogo, no próximo segmento do programa Diálogo. Teatro de corpo e alma, Teatro José de Alencar. Eu estou aqui com um dos livros sobre o Teatro José de Alencar, com fotos, com imagens, com um livro, com um texto inclusive meu, chamado Pois é, que está publicado aqui, porque a nossa dialogadora de hoje tem tudo a ver com essas duas imagens. Teatro José de Alencar e a outra imagem que tem a ver com ela, o teatro popular, o teatro de rua, o teatro de rua.
os palhaços, os brincantes populares, né? Esses que são fundantes da nossa cenologia na Península Ibérica, no Brasil e do mundo inteiro, o teatro popular. Ela se chama Vanécia Gomes, ela é atriz, é diretora, é pesquisadora, é uma das diretoras do grupo, aliás, é a diretora do grupo Caretas e é mestra em artes pela Universidade, pelo IFCE, o Instituto Federal de Educação do Ceará, e doutoranda em artes cênicas pela Universidade do Estado de Santa Catarina. E ela está fazendo exatamente uma pesquisa, o seu doutorado é sobre as festas populares, a atuação teatral a partir das festas populares, né? E ela é coordenadora do teatro, ela é gestora. Podíamos falar desse tema, não? A pesquisadora, a intelectual, a artista, que agora é gestora, não mais do seu grupo, mas de um equipamento público, o Teatro José de Alencar. Sim. Diga lá, o que você diria? A minha função no Teatro de Alencar, nesse momento, está vinculada à programação do teatro. Você é coordenadora de programação? Coordenadora de programação, né? Onde eu atuo exatamente nas atividades que são vinculadas à ação cultural do Teatro de Alencar, que tem o palco, tem a calçada, tem o jardim, tem o Morro do Ouro, tem a Praça Pedro Boca Rica, tem as salas. Então, o teatro, ele tem ali um território, né, no centro da cidade, está fincado no centro da cidade, foi inaugurado em 1910 e atravessa a nossa cidade, atravessa a nossa história, desde o momento que ele foi pensado em ser criado, né, assim, por que foi criado um teatro? Com que desejo se cria um teatro numa cidade. Ele, obviamente, ele está historicamente vinculado também a um formato de teatro como o palco italiano, sim, com a frontalidade, onde a gente tem esses balcões, onde a gente tem um outro tipo de sociedade que passava dentro daquele teatro. Com hierarquia, inclusive. Com hierarquias, né? Então, quem poderia entrar naquele teatro? Hoje, o grande desafio da programação, das ações, que são ações que estão vinculadas ao Instituto Dragão do Mar, que é o responsável pelos equipamentos da rede de equipamentos da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, REC, é exatamente criar um ambiente onde a população de Fortaleza tenha uma sintonia permanente com atividades, onde eles se integrem com atividades que são públicas, atividades que são abertas, livres, né, gratuitas, e também atividades onde tem o ingresso, mas a preço popular. Mas a programação em si, o recorte curatorial, tem uma busca de ter diversidade das artes cênicas, ter a diversidade também de artistas que sejam da cidade, de todas as regiões, sejam periféricos, sejam mais da centralidade, pessoas que também sejam de outras cidades. Então, criar um diálogo dessas artes. Estabelecer também que a arte que está ali sendo apresentada, ela tem uma investigação contemporânea, tem uma investigação tradicional, tem as diversas camadas possíveis que uma modalidade tem. Então, se é teatro de rua, teatro de palco, teatro não convencional, teatro de bonecos. Então, pensar sempre em ter essa diversidade é o grande desafio, porque aí é exatamente ocupar esses espaços, trazer pessoas diferentes a cada momento. Então, tentar, né, fazer com que grande parte dos artistas percorram esse espaço. Esses espaços, na verdade, que a gente sempre associa o Teatro de Alencar a essa a esta foto, sim, né? Ao palco e o teatro italiano, sim, né? A relação italiana de frontalidade do palco com a plateia. Mas, na verdade, você tem as calçadas, sim, espaços livres, o hall, o porão, sim, os jardins. Na verdade, são múltiplos espaços. Sim, é uma riqueza de espaço. Então, se nós pensarmos o anexo do José de Alencar, ali pela entrada da 24 de maio, em qualquer lugar já seria um grande centro cultural, porque teria um teatro de bolso, salas para dança, salas para aula, um palco, uma galeria. Cultural. Sim. Então, ele tem essa possibilidade. A gente está ali no centro da cidade, tem um jardim criado pelo Buller Marx, que é uma obra de arte viva, né? Porque a gente tem ali diversidade de plantas, de botânica, que é incrível. E você tem, nós temos, como política pública, uma certa regulação, digamos, como é que eu diria? Uma instância para acolher propostas a partir de convocatória, a partir, sim, enfim, de um edital, entre aspas, não sei se o nome é este, mas enfim, para saber há uma seleção, sim, para que os atores, os artistas no sentido amplo, atores no sentido de agentes sociais, possam ocupar aquele espaço. Sim, a gente tem uma convocatória que teve esse lançamento agora, esse primeiro, nesse ano de 2024. Então, ele acontece agora no período entre outubro
de 2024 a março de 2025, onde está sendo atendida uma programação com 33 aprovados, onde 78 apresentações vão acontecendo ao longo desse período. E a lógica é que a gente tenha essa recorrência e ampliação também desses números. Mas é importante sempre falar, e aí tem a ver também com a minha trajetória enquanto artista, que é estar inserida nos movimentos de políticas culturais. Então, eu integro há muito tempo a Rede Brasileira de Teatro de Rua, já integro também há muito tempo o próprio Fórum de Teatro Cearense, o Fórum de Linguagens, outras redes estão vinculadas, como a Rede Pavio, que é uma rede de artistas, de grupos de teatro, que é do Nordeste. Então, pensar sempre que as políticas públicas, elas são resultado, muitas vezes, da movimentação dessas políticas públicas a partir dos artistas, que têm um entendimento também sobre essa lógica, é importante. Então, essa política pública, ela é resultado disso, é resultado do diálogo com os artistas, e aí a busca também da ampliação dela, mas a gente vê que ter uma convocatória, ela é importante porque ela cria também um parâmetro de análise para que os artistas saibam que houve ali um olhar de uma curadoria, então tem um recorte curatorial, 3 pareceristas para cada linguagem. E pareceristas independentemente da gestão. Da gestão. Da gestão. Pessoas Pessoas convidadas para fazer parte dos pareceristas. Exato. E a gente convidou que o próprio fórum indicasse, os fóruns indicassem uma pessoa que seria exatamente uma pessoa responsável que estava indicada pelo fórum para integrar esses 3 pareceristas. Então, teve uma indicação do próprio fórum, os fóruns, né, de cada linguagem, e também tem exatamente essa equipe que está fora dessa lógica, que, assim, pensar que é uma pessoa que está observando esse material para a composição dessa programação. E há uma transparência na definição dessa curadoria? Sim. Os motivos pelos quais absolveu ou não absolveu aquela proposta. Tem um parecer que é resultado daquela análise. Isso. Sim. Então, essa busca, assim, é algo que realmente é do nosso tempo também, dessa transparência das políticas públicas, da gente fazer ações que estão cada vez mais vinculadas a ter uma base de escolha, onde a pessoa saiba que parâmetro usou para escolher o meu espetáculo e por que esse espetáculo foi e outro não foi, que pontuação teve. Então, essa é uma busca realmente, assim, que é algo individual, que eu já tenho como alguém que já trabalha com essas políticas públicas há muito tempo, de saber que é a importância de um edital, a importância de uma convocatória pública, de uma ação pública, e aí, nesse momento, está podendo estar, nesse momento, como gestora no campo, que é esse, da programação do teatro. Então, eu sou a coordenadora de programação, então, busco aplicar exatamente esse entendimento em todas essas ações. Vanécia Gomes é a nossa dialogadora de hoje, que nos trouxe imagens da sua pesquisa sobre festas populares, enfim, ela que é doutoranda nesta área de pesquisa de atuação teatral a partir das festas populares. Uma comparação entre um grupo dela, o grupo Caretas, e um grupo peruano. Mas eu parei de propósito numa imagem, porque quero homenagear. E tenho certeza absoluta que essa partilha é feita também pela Vendência, homenagear esta figura aqui, olha quem está aqui. Seu Trepinha. Trepinha, que era funcionário do teatro e era o palhaço mais antigo naquela época, né? Ele morreu, acho que nos anos 90, né? Acho que foi em 2000. Eu não tenho precisão da data, mas morreu o nosso Trepinha. E era tão lindo ver o Trepinha atuando, né? Vindo do circo. E mesmo com bengala, com muleta, ele não se entregava, né? Ele só se entregou mesmo quando a doença impediu mesmo, né? Fisicamente, de atuar. Mas eu vi e era comovente, mesmo sem dizer uma palavra, já era comovente vê-lo, porque você via um palhaço de muletas, trabalhando. Sim, querendo estar naquele lugar. É tão lindo isso, né? Sim. De ideia de pertencimento. E continuando homenageando, tem uma foto dela aqui também. Olha aí. Com uma máscara, exatamente. Sim. Com uma máscara. Esse é na performance, né, que é a desmontagem. A desmontagem, sim. Que eu creio que eram 3 espetáculos que você desmonta. Isso, e aí vou ter a apresentação que vai acontecer em Belo Horizonte, né, assim, né, exatamente nessa temporalidade agora, e apresentar. Então, esse espetáculo, ele percorre esses eventos, essas situações que são de solos. Já que estamos falando de teatro, e ela é de teatro, eu também, eu digo, vamos trazer uma música, porque cada convidado tem uma música, e a partir da música ele comenta. E olha, a música que eu trouxe para ela tem tudo a ver com... Olha o cantor. Do amor, da maconha, do pó, do tabaco e do álcool.
do ator. Quando abre-se flor sob as luzes do palco. As luzes do palco. Bastidores, camarins, coxias e cortinas. São outras tantas pupilas, pálpebras e retinas. Nenhuma doce oração, nem sermão, nem convite à direita ou à esquerda. Fala mais ao coração do que a voz de um colega que sussurra merda. A voz de um colega que sussurra merda. O nome da peça, o nome da música é Merda. Tudo é uma grande explosão, mas parece que não. Quando é o segundo dia, já se disse. Tudo parece uma explosão, mas parece que não quando é o segundo dia. Eu quero colocar a letra um pouquinho, queria que você comentasse. Merda, eu trouxe merda, que é a coisa mais bonita que se pode dizer a um ator, a uma atriz, é dizer a ela, merda. Porque Peço que você então historie também para as pessoas que não são de teatro, porque essa palavra é tão bonita e tão forte para nós do teatro, é tão ânima no teatro. E quando você diz, né, assim, me diga esse momento, quando a pessoa está dizendo esse momento, merda, a gente está entrando em cena. Então, para entrar em cena, aconteceram muitas coisas. Então, esse momento crucial, que é a entrada em cena, que é toda essa descrição que Caetano faz nessa música, desse momento incrível, celestioso, que a gente vai se desbaldar e que todas as pessoas vão ver. Mas para estar em cena, teve estudo, teve ensaio, a gente apresenta 20, 30 vezes, ensaia 300. A gente vai fazer uma apresentação num dia, antes a gente está ensaiando. Está montando luz, montando palco. Se for na rua, está lá vendo como é que vai organizar o espaço aberto. Então, pensar eu sempre gosto também de pensar como é esse fazer teatral. A gente sabe que para produzir uma obra teatral, produção em si, que é ter recurso para produzir, mas produzir enquanto intelectual mesmo. Assim, que dramaturgia eu vou fazer? Como vai ser a atuação? Que atores vão estar em cena? Que direção eu quero ter? Que material eu vou usar de investigação de figurino? Que música eu vou colocar? Que instrumentos eu vou tocar? Nem a loucura do amor, da maconha, do pó, do tabaco e do álcool vale a loucura do ator quando abre-se em flor sob as luzes do palco. Nenhuma doce oração, nem sermão, nem comício, à direita ou à esquerda, fala mais ao coração do que a voz de um colega que sussurra merda. Nossa, olha bem dionisíaco. Da palavra merda, merda para você, desejo merda, merda para você também. Diga merda e tudo bem. Merda toda noite e sempre. Amém. Que lindo, Caetano, hein? E como define isso, né? Ele vai dizendo que mais do que a loucura de qualquer tipo de droga, né? Sim. É uma droga ali consentida, né? É um pacto, né, que nós fazemos. Sim. Nós sabemos que o ator sabe que está representando, o público também sabe que ele está representando, e, no entanto, aquela magia, aquela criação de um mundo de pacto entre um ser humano e outro, se estabelece uma imaginação, uma criação, uma ficção. A convenção e uma reflexão, né? Uma convenção estabelecida. Sim. E como a gente é laboratório do futuro, não é? Já se disse, não foi uma vez, nem 3, nem 4. Não há gente como a gente de teatro. Gente que sabe fazer a beleza vencer, para além de toda perda. Gente que pode inverter para sempre o sentido da palavra. Ai, que merda. Beleza. Mas essa sensação, e aí eu volto a falar do próprio Augusto Boal, quando ele fala dessa experiência possível de todas as pessoas passarem pelo teatro. Porque a grande teoria também foi essa, né? Dizer, olha, todo mundo pode fazer teatro, porque experimentar esse momento, experimentar a cena, é algo fundamental para o ser humano. Então, a gente nasce, como também dizia o Paulo Freire, assim, a gente nasce cantando, desenhando, bailando, e ao longo do tempo isso vai diminuindo de alguma forma. Isso é um patrimônio humano, né? Sim. O ato de representar. Há um teórico, você acha que é baiano, não, é argentino, não me lembro agora o nome, que fala do instinto de representação, né? Sim. Que faz parte da nossa... Né? O que é a infância? A infância é uma representação o tempo todo, né? Sim. O faz de conta, né? Então, é algo que os artistas se especializam nisso. Exato. Mas isso não significa dizer que o teatro é de quem faz teatro, né? Ou de quem assiste teatro. Sim. O teatro é um instrumento de produção de saber pertencente à humanidade. De sensações. Nesse sentido, o Boal, você citou agora, eu me lembrei que ele diz, mais do que ser de teatro, é ser teatro. Não sim. é? Sim. Essa lógica também de preciso pensar... ser de teatro. Entender os manuseios, as engenhosidades, todas que estão dentro desse lugar. E cada pessoa também, assim como foi dito para
Maria Vitória, né, pelo mestre sobre o que era ser um Mateus, fazer teatro também é essa maestria, é o meu jeito de fazer, meu jeito. como eu entendo, o que é que eu quero falar, do que eu quero falar. Então, não existe uma forma única, nem existe uma forma melhor ou pior, existe a forma de fazer. Então, entender também essa diversidade teatral, ela é muito importante, né? Então, assim, entender que caminho se tomou. Então, eu chego no interior, tem um teatrinho de bolso, e aquelas pessoas estão fazendo teatro. É teatro, né? Eu chego no Teatro Municipal de São Paulo, estão lá no palco, é teatro. Eu chego numa sala de grupo independente de teatro, de qualquer lugar do mundo, na Argentina, no Peru, nos Estados Unidos, é teatro. Então, entender que essa forma humana, ela revela esse espaço. E é um espaço de direito, né? As pessoas têm o direito de atuar. Lembre-se aqui, a frase, é preciso ser de teatro. É do Boal, mas também muito repetida por outra figura extraordinária do teatro, que é o José Celso Martinez Corrêa. É preciso ser de teatro, Perfeito. né? E em relação ao que você disse, eu tenho um texto que eu digo, todo teatro é meu, ainda que não seja o meu. Não é verdade? Perfeito. A gente tem que estar comprometido com o teatro, né? Sim. E não com o seu teatro, com o teatro que eu faço, né? Eu tenho que ver beleza e ver grandeza no teatro em si, mesmo que não seja o meu. O meu, inclusive, pode mudar, não é? Ao longo, Sim. eu posso estar fazendo teatro agora e mudar tudo. Né? O teatro é bonito porque é um ser vivo, né? Um ser do gerúndio, é do estar fazendo, não é? E nesse sentido, eu falava no primeiro segmento do programa de que o teatro popular, ela veio do teatro popular, né, como pesquisadora e como artista, e aqui tem uma foto que registra isso, né? Um dos aspectos, um dos momentos dessa vida da nossa dialogadora de hoje, que é a Vanécia Gomes. Eu estava me lembrando, estava falando no segmento anterior, de que como o teatro de rua continua revolucionando todas as pesquisas do teatro contemporâneo, aquele teatro, inclusive, que às vezes não se acha teatro oriundo do teatro de rua. E eu me lembrei de um outro aspecto também muito contemporâneo, muito ligado ao teatro agora, no mundo inteiro, que é a cena expandida. A capacidade que grupos como, por exemplo, o Vertigem, lá de São Paulo, e outros grupos, e a tese sobre isso, até do nosso Francis Wilker, aqui da Universidade Federal do Ceará, que falam de que o teatro pode requalificar de sentido os espaços. Sim. Né? Sim. Por exemplo, você pega uma prisão, você tem aquele teatro, aquele hospital que o Vertigem fez um espetáculo sobre o livro de Jó, né? Você pode ressignificar, pelo teatro, pela ação naquele espaço, ressignificar o sentido daquele espaço. Sim. Eu queria que você falasse sobre isso. Como o teatro é poderoso nesse sentido de criar outros saberes dentro de saberes já estratificados. Sim. E desde essa, que é exatamente, né, o Vertigem, o Antônio Araújo, com a pesquisa, onde trabalha com a perspectiva exatamente dos espaços não convencionais, ele é um dos grandes nomes de investigação sobre essas questões no Brasil, né, tratando sobre o Brasil, mas essa territorialidade muitas vezes se amplia, obviamente, porque em outros países também se pesquisa ele, mas do pensamento também de atuação que agora ele está fazendo, né, desse trabalho sobre essa ressignificação dos espaços. Mas quando você fala também sobre a ressignificação do espaço, e aí a gente pensa também sobre a possibilidade da ressignificação do pensamento. Então, pensar exatamente espaços que estão ali consolidados, uma prisão, um hospital, um corredor de um metrô. Essa lógica da gente ocupar esse espaço e dizer quais são os sentidos possíveis daquele lugar, quem poderia estar naquele lugar, o que poderia ter acontecido, e levar o público para aquele outro lugar, já dá diversos códigos. Pois né? E aí faz um contraponto. O teatro de rua, que tem a obrigação, por ser de rua, de incorporar a rua, aquele espaço, aquele território. E aí tem uma outra dimensão de dizer, esse espaço é assim, mas agora poderá ser usado de outra forma. Ele tem outros significados, né, embutidos nele. A aproximação das pessoas. Não é? É um privilégio, né? Nossa, você ter... De produção de saberes, inclusive em relação aos espaços. Sim, e isso é oriundo do teatro de rua, né? Sim. E também, assim, de pensar que essa arte que dialoga sempre com a diversidade, com o diferente, com o improvável, ela vai dar possibilidade de pensamento que ampliam esses espaços todos, né? Então, a gente pensar Praça José de Alencar, que tem hábitos ali. Ali existe uma forma de se comportar naquela praça. Existe o pipoqueiro, existe a pessoa que está ali vendendo um churrasquinho, existe os passantes, existe quem trabalha naquela praça. E aí tem um momento que chega uma obra teatral que diz assim, não, agora aqui é um campo minado, não, agora aqui é o sertão do Ceará. Então, você ter essa possibilidade, a partir do teatro, de ressignificar esse pensamento também é muito significar o significado.
Mas é tudo isso, é sobre o significante mesmo. Eu já tinha visto e agora estou empolgado procurando aqui. Eu estava dizendo que meu texto estava aqui e eu estou vendo que não só o meu texto está aqui sobre o Teatro de Alencar e sobre a praça, mas como é o livro, é o texto que abre o livro. Chama-se Pois É. Muito Aqui bom. tem Está aqui, Pois É. Pois é. Pois é, com Z. E a Praça Pois José de Alencar, Zé. ela durante muito tempo tinha os artistas de rua ali na frente, né? E agora a gente tem, a praça está remodelada, maravilhosa. Então, assim, aqui é um espaço onde a cidade também dialoga bastante. Então, é um espaço cênico também muito importante. É um texto meu aqui sobre exatamente esses Pois espaços é. cênicos. Pois Zé. O Zé da praça, Sim. né? Que é Praça José de Alencar, e o Teatro Zé de Alencar, e a figura, o Zé. Perfeito, O sim. Zé, o povo, né? O Zé Povinho, como a gente dizia do século XIX. Mas, enfim, chegou a hora do objeto surpresa. Eu trouxe um para ela, para Vanessa. Será que tem a ver com teatro, hein? Nossa. Eu trouxe um para ela. Eu também Será? tenho um. Será que é de teatro? Vou passar o meu para ela. Mas eu vou primeiro abrir o seu, tá? Ah, tá Não bem. abra agora o meu, não. Ai, meu Deus do céu. Vou abrir o seu, que inclusive é maior do que o meu. Mas é leve. É leve, é leve. Ela entregou a produção. Eu não sei o que está aqui. Olha. Ele não viu Olha, mesmo. O Deujolino. Deujolino não nunca- deixou. Não deixou. Ele nunca deixa que eu veja. Porque é bom isso, a gente combinou isso. Que era bom deixar surpresa, a verdade, né? Ai, que lindo. Não é possível que seja o que eu estou pensando. Olha, nos últimos 5 minutos do programa, olha o que é que ela me trouxe. Tem duas. Tem mais outra? aí. Tem. Tem outra. Olha, ela me trouxe máscara. É isso? São máscaras, são 3. Ela trouxe 3 máscaras. Vamos colocar, então. Nem sei como. É o outro lado, exato. Assim. Essa é de Condado, Essa é de condado. do Cavalo Marinho de Condado, do mestre Bio Alexandre. E Cavalo hoje o Marinho. mestre Aguinaldo Roberto, que está à frente. A gente fez com eles essas máscaras, o Teatro de Caracas. Cavalo marinho. Nananana. Não tem uma música assim? Já deu meia-noite. Nananana, embora. Aí é meio boi bonito. Essa é de outra. couro. Essa é de couro. É de couro. Tem uma outra. Aí a gente tem uma máscara do mestre Abel Teixeira, que é um mestre mascareiro lá de São Luís do Maranhão. Esse daí é um cazumba. É assim? É assim, é assim. E essa é uma máscara ritual. Ela já tinha fala, mas eles só fazem sonoridades agora. Essa máscara é do próprio mestre Abel Teixeira. E aí ele me presenteou com essa máscara no período da pesquisa que eu estava fazendo em loco. Lá no Maranhão, que a gente foi para a Baixada Maranhense, na época junina. E aí a gente conheceu. Os cazumbas, eles têm esse formato, mas também pode ser grande, como uma igreja na cabeça. Tem dimensões diferentes. E também a outra? materiais. E essa é uma que é exatamente lá do Peru. Essa máscara, ela percorre diversas festividades que acontecem no Peru. Mas ela desce mais um pouquinho. Isso, aí, pronto. Mas essa daí, especificamente, ela pode ser encontrada nos Ucucos, que é um personagem também das montanhas geladas lá do Peru. E foi uma das máscaras que eu trouxe ano passado, da pesquisa, depois de uma oficina, de um trabalho que eu fiz com a Ana Correia, lá em Cusco. E aí, essa é uma das máscaras. Mas essa máscara tem branca, tem preta, e ela participa de várias, integra, faça assim para o seu topete. Devia soltar o cabelo, ficava mais ainda. Hein? Sim. Que loucura. Essas máscaras, assim, Que é a lindo. composição da materialidade dessa pesquisa, E é né? bonito isso, porque você junta... Soltar o cabelo só poderia ser permissível aqui, né? Nesta aqui. Isso, ao contrário, ao contrário. Isso. Exatamente, os olhos, exatamente. Sim. Se eu soltasse o cabelo. Mas veja você, tudo que se faz aqui, a gente teoriza e se motiva. Porque, por exemplo, há algumas máscaras que permitem a integração da sua corporalidade, da sua corporeidade com a máscara. Neste caso aqui, sim, né? Sim. Se eu soltasse o cabelo, é um Sim. tipo de... Ficaria Sim. um tipo. Se eu soltasse, seria outro. Outro, exato. Mas muito bem. Olha que lindo. Quer colocar uma máscara assim? Vou colocar do Abel. Vai colocar do Aqui. Abel? E pode ir abrindo o meu objeto surpresa nos últimos 2 minutos do programa Diálogo. Eu vou Vê o que eu colocar trouxe um para ela. deles, A assim. Vanessa Gomes. Olha que lindo. E é bonito colocar uma voz. Que voz colocaria ali? Eles falam Olha. encatarroado. Catarroado. Catarroado, como Que tivesse é uma voz que você está engasgado, uma né? voz engasgada, assim. Aí eles falam encatarroada. Encatarroado. Parece que tá com catarro. E aqui... E o que eu trouxe?
Olha, que maravilhoso! Olha! Que chique! Ricardo Guilherme, História do Teatro. Isso! 1880, 1910. Olha, é o meu livro sobre o Teatro José de Alencar e o Teatro São João. Que maravilhoso! Publicado pela Secretaria de Cultura. Eu tinha, em 80... Precisa republicar, ponto. Precisa publicar, ponto. Eu tinha, em 1980, foi publicado em 1980. Portanto, que idade eu tinha? Era um menino jovenzinho. Ricardo, eu sou pesquisador incrível. de Deixa teatro eu pegar desde, que eu... desde os anos... Desde 1900, sei lá, eu tinha 20 anos, por aí. Que magnífico. 22, 23. Aí me lembrei de trazer, olha, acho que bonito, me lembra. Na hora que eu estava escolhendo os objetos, e eu disse assim, eu vou levar muitos livros, que é a vida misturada com a prática, com o corpo, mas com os livros, né? E você assim, orienta isso também na vida de todo mundo que é de teatro. Exato. Que é pensar que, assim, nós estamos em cena, estamos fazendo, mas é bom registrar, é bom escrever, não é? Porque deixa uma marca. Que aprendizado, que bonito. Que lindo. Eu trouxe, aqui tem as pesquisas todas, desde o teatro, a criação do teatro em 1800, o primeiro teatro, a tentativa do primeiro teatro, de construção do primeiro teatro público, que é de 1800, já nem sei mais, 1804, parece, e que só vai desembocar em 1910 com a criação do Teatro José de Alencar. E também são as duas datas, porque uma é do Teatro São José, a outra é do Teatro São João. Obrigado, menina, Vamos terminar de máscara, Vamos terminar de máscara? Vamos terminar de máscara. Olha, obrigado pela presença de Vanécia Gomes. Na próxima semana... Ajeita assim. Assim você vai ver. Eu quero terminar com uma personagem. Isso. Uma personagem de teatro. Obrigado, Vanécia, por estar aqui. A voz tem que ser... a voz tem que ficar alterada. Tem que ficar um pouco alterada. Na próxima semana a gente volta com mais um programa Diálogo. Tá bem.